Bem, então vamos lá. Nossa segunda sessão de apoio, preparada aqui por Milena e eu, que somos os resistentes da equipe pedagógica, acompanhando vocês até o final dessa formação. Obrigado pela presença. Como nós comunicamos, o foco da sessão de hoje é o módulo 2, mais particularmente a atividade individual do módulo 2, que é talvez a atividade mais complexa do nosso curso, tá certo? Vamos olhar em detalhe, ver como resolver essa atividade, como desenvolver para uma melhor aprendizagem de cada um de vocês. Mas antes disso, a Milena vai só nos recordar o que já vimos na sessão passada, que é em relação aos critérios de certificação do curso. Então, Milena, passo a bola para você. Obrigada, Marcelo. Então, boa tarde a todo mundo. Como vocês sabem, o meu português não é muito bom, então se vocês não compreendem alguma coisa que eu falo, me dizem pelo chat ou podem ligar o microfone e falar. Então, a nossa fase de recuperação está indo até 11 de outubro, então somente 2 semanas mais. Como sempre, fazemos todas as atividades via o site do curso, na plataforma, vocês têm aí, mas todos vocês han participado na plataforma, então vocês sabem como acceder. En cuanto a apoyo que nos estamos ofreciendo durante esta fase de recuperación, Marcelo y yo estamos coordinando esta fase de recuperación da parte de todo equipe pedagógica. Nós estamos enviando emails individuais com os avances e as atividades que vocês têm pendentes de finalizar. Entonces, vamos a enviar uno pronto, mas vocês já deveriam haver recebido. Estamos fazendo estas 2 sessões de apoio. Fizemos uma a semana na sexta-feira. Fizemos estas que Marcelo estava falando, mais que nada sobre o módulo 1 e módulo 3. Essa sessão vai estar disponível na plataforma nos próximos dias, mas se vocês têm alguma dúvida sobre módulo 1 ou módulo 3, ao final desta sessão podem fazer as perguntas também. Também sempre podem fazer perguntas para nós através da plataforma, no fórum de ajuda e no e-mail, que não está aqui, mas podemos colar no chat em breves. Então, essa fase de recuperação está desenhada para vocês finalizar obter os certificados de conclusão ou participação, que são as 2 modalidades que o curso oferece. Agora vou contar para vocês o que tem que fazer para obter esses certificados. Obrigado, aproveitando para dar as boas-vindas à Francisca, que acabou de se conectar. Oi, Francisca, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou feliz por conseguir estar nesta sessão. Nós estamos felizes em vê-la. Muito obrigado. Obrigada. Francisca, nós estamos fazendo somente um breve repasso pelos critérios de certificação e depois vamos focalizar nas guias para fazer a atividade individual do módulo 2. Mas se você tem Certo. alguma pergunta, pode interromper perguntar. Então, como eu estava dizendo, vocês podem obter 2 certificados, da conclusão ou participação. Lembramos que tem uma comunidade de prática de profissionais da Gênero Educação. Para fazer parte dessa comunidade, vocês têm que obter 1 dos 2 certificados. Nós sempre recomendamos o certificado de conclusão, porque é melhor. Esse certificado quer dizer que vocês obtiveram
os aprendizagens-chave desse curso, que a sua prática vai ser muito melhor. Então, recomendamos esse certificado, mas qualquer dos 2 certificados é bom para vocês fazer parte desta comunidade de prática. Então, para obter o certificado de conclusão, que é o que vocês têm que fazer? Vocês têm que completar todos os testes de compreensão. Depois podemos mostrar de novo como fazer os testes, mas eu acho que todos vocês fizeram pelo menos algum dos testes, então tem que completar, mas vamos mostrar como se segurar de mandar o teste para obter o feedback. Cada teste vocês podem fazer 2 vezes, mas tem que completar todos os testes dos 3 módulos. Depois, vocês têm que completar as atividades individuais dos 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. Vocês têm que completar a atividade de grupo do módulo 3. Então, a atividade de grupo do módulos 1 e 2 são opcionais, mas a atividade de grupo do módulo 3 é obrigatória. Também vocês têm que atingir uma pontuação global de 60% em cada dos 3 módulos. Agora vou dizer como se calcula a pontuação. Cada módulo, vocês obtêm uma pontuação total que é composta na metade, 50%, é um promédio, uma média da pontuação total dos testes de compreensão. Então, vocês fazem todos os testes de compreensão e depois se calcula uma pontuação global dos testes. E depois vocês têm uma pontuação da atividade individual do módulo. Essas 2 pontuações compõem a pontuação global de cada módulo. Então, vocês têm que obter 60% em cada módulo para poder obter o certificado de conclusão. Depois, o certificado de participação é um pouquinho mais fácil. Vocês somente têm que ou completar os testes de compreensão dos 3 módulos ou participar nas tarefas individuais, mas para o certificado de participação nós estamos sendo um pouco flexíveis. É somente ver que vocês participaram e adquiriram os conhecimentos chaves, mas estamos fazendo um pouco de flexibilidade, mas esses são os requerimentos de base. Alguma pergunta até aqui? Ou Marcelo, não sei se me contei. Acho que Então, tá claro aqui. Somente para repassar o que eu já disse, se vocês fazem somente os testes de compreensão dos 3 módulos, vocês podem obter o certificado de participação. O certificado de participação quer dizer que vocês compreenderam os temas e conceitos chaves propostos neste curso. Se vocês fazem os testes de compreensão e as atividades individuais dos 3 módulos e a atividade de grupo do módulo 3 e atingem uma pontuação igual ou maior a 60%, vocês podem obter o certificado de conclusão, que quer dizer que as competências práticas essenciais para vocês incorporar uma mirada de gênero no planejamento educacional é muito mais forte que com o certificado de participação. Depois, como da forma opcional, vocês têm atividades de grupo dos módulos 1 e 2 que nós recomendamos fortemente porque eu estava falando para Marcelo que o meu idioma nativo é espanhol. Eu moro na Inglaterra, então eu falo inglês todo dia. Eu também falo italiano. Na minha cabeça tem muitos idiomas. Estamos a entender muito bem o português, Milena. Obrigado. Obrigada. Então, eu estava dizendo... Está claro.
Obrigada, tia Célia. As atividades de grupo dos módulos 1 e 2 são opcionais, mas nós recomendamos fortemente porque quer dizer que vocês aprofundaram os aprendizagens chaves. Tá bom. Próxima. Então, como falamos ao início, nós focamos nas atividades individuais do módulo 1, individual e grupal do módulo 3. Na sessão passada, se vocês têm alguma pergunta, podem fazer ao final. A gravação dessa sessão vai estar disponível nos próximos dias. Agora vamos focalizar especificamente no módulo 2, que talvez será um pouquinho mais difícil que o módulo 1 e 3, então vamos dedicar tempo a revisar isso. Ok. Marcelo. Obrigado, Milena. Então, o módulo 2, ele se focaliza sobre as análises do setor da educação e, mais especificamente, dentro dessas análises, como colocar em evidência as disparidades de gênero dentro da educação e como analisar as suas causas, de uma forma que possa ser submetida à avaliação empírica. Ou seja, não se trata apenas de construir um argumento coerente, que faça sentido, que esteja informado pela teoria, mas, sobretudo, construir uma explicação que possa ser corroborada ou rejeitada a partir da confrontação com os dados reais. E isso é muito importante para o desenho de políticas. Quem trabalha com política pública, quem trabalha em planejamento, sabe que o primeiro passo para a gente avançar no desenho de uma política pública é a definição de um problema, é dizer aquilo que nós queremos mudar, o que existe na situação atual que é indesejável, que consideramos indesejável e que queremos, a partir da intervenção pública, modificar. Modificar a situação requer um conhecimento das suas causas, intervir sobre as causas dessa situação para que esse fenômeno possa ser alterado. Então, se um planejador ou planejadora, um especialista em políticas públicas, não tem essa competência para construir explicações causais relativamente simples, vai ser um pouco complicado depois avançar para o desenho de intervenções que sejam pertinentes, que sejam adequadas para esse contexto. Muitas vezes, nós nos confrontamos com explicações genéricas para as problemáticas de gênero. Então, por exemplo, quando a gente fala das questões de acesso e participação e conclusão das mulheres, por exemplo, na educação secundária, uma das causas que é citada muito recorrentemente é o casamento precoce ou é a gravidez indesejada, né, a gravidez precoce também durante a adolescência. E não é que isso não seja um fator real, claro que é um fator real em alguns contextos, mais em outros, mas essa explicação, ela não é válida para todos os contextos, né? Se nós olharmos, por exemplo, entre os setores economicamente favorecidos, urbanos, talvez a gravidez precoce ou a união forçada não seja uma realidade nesses contextos, mas podemos ser confrontados com algumas barreiras ao acesso das mulheres na educação secundária, ou com problemas na conclusão, na retenção e na conclusão desse nível educacional. Então, sempre temos que construir explicações que possam ser confrontadas com os dados e, a partir da análise de dados e aperfeiçoando as nossas explicações e com melhores explicações dos problemas, desenhar intervenções mais adequadas, mais eficazes e, assim, lograr uma melhor utilização dos recursos disponíveis, que são sempre escassos. Esse módulo 2, a gente considera ele central, essencial, em qualquer curso de planejamento e, sobretudo, num curso que se focaliza sobre as questões das igualdades de gênero, ou que se focaliza sobre a igualdade de gênero. Esse módulo, como vocês recordarão, ele está organizado em 3 unidades, ok? Essas unidades são desenvolvidas no manual do módulo 2, vamos ver onde vocês podem encontrar na plataforma, se já esqueceram onde ele está. Associado a cada uma dessas unidades, existe uma bateria de testes de compreensão, que o objetivo sempre é assegurar que vocês compreenderam os conceitos-chave que são abordados em cada uma dessas unidades. Os testes de compreensão, vocês podem fazer 2 vezes, após a primeira tentativa, tem um feedback que é justamente para corrigir pequenas dúvidas, incompreensões,
ou chamar atenção para certos aspectos que são abordados no manual. E ele vem acompanhado de uma atividade prática que está organizado em torno a um estudo de caso fictício, tá certo? Não, o que nós apresentamos ali não é uma situação real, nós criamos uma ficção que ocorre num contexto verossímil. Então, nós recolhemos dados que estão disponíveis ao público de Moçambique. Nós extraímos esses dados da página do Instituto de Estatística da Unesco, do ISO, tá certo? Para ver como esses dados podem ser usados para iniciar uma análise, ok? E falamos e colocamos vocês diante de uma situação fictícia, mas que qualquer semelhança com a realidade não será mera coincidência, né? Onde você tem uma ministra da Educação que é questionada sobre a pertinência da estratégia do setor educação, questionada sobre a sensibilidade às questões de gênero dessa estratégia, e ela convoca a equipe para falar, então, como estamos em relação a isso? Quais são os problemas, quais são as desigualdades de gênero que temos no nosso país hoje, né? E isso é apenas uma desculpa para colocá-los na situação de trabalhar com trabalhar em torno a essa problemática, né? Vamos encontrar, a ideia aqui no módulo 2 é que vocês sejam capazes de identificar disparidades de gênero dentro da educação, tanto na educação primária como na educação secundária. Estamos fazendo um foco na educação de base, tá certo? Poderíamos fazer o mesmo exercício com outro subnível, mas a educação de base é a base de tudo e é para o qual também se dispõe de mais dados, ok? Mas vocês têm que ir além da identificação dessas disparidades para também propor as possíveis causas dessas disparidades, né? Então, o que a ministra eles pedem é que vocês orientem uma equipe que vai depois fazer toda a análise empírica, vai fazer depois os cálculos, vai buscar informação onde vocês disserem que essa informação poderia se encontrar, mas que vocês preparem essas orientações para essas pessoas, para essa equipe, que vocês digam, bem, aqui nós sabemos que existe uma disparidade de gênero importante, que é medida desta e desta forma, através desse indicador. Então, isso nós sabemos a partir dos dados que olhamos, ok? E acreditamos que as causas dessa desigualdade poderiam ser, e aí a ideia é que vocês possam enumerar diferentes causas, internas ao setor da educação como externas, porque sabemos que os problemas da educação não dependem ou não provêm só do sistema educacional, eles também têm a sua origem na sociedade de forma geral, nas famílias, enfim, mas convergem, né? Todas as causas terminam tendo consequências sobre o processo educacional, ok? E digam, bem, achamos que essas são as causas, não sabemos se são as causas de fato ou não, mas poderiam ser, se nós nos deixamos orientar, guiar pela teoria, né? E se a gente quer observar se essas causas de fato são as que estão a operar no nosso contexto, aqui é uma fonte de informação que a vossa equipe, ministra, poderia mobilizar para realizar essa análise. Então, o objetivo dessa atividade prática é que vocês construam, que vocês identifiquem uma disparidade de gênero e elaborem as orientações para uma análise empírica, uma análise dos dados, ok? Que ajude a revelar as reais causas dessa disparidade num contexto específico. O contexto específico selecionado, o contexto geral selecionado é Moçambique, a educação de base em Moçambique, indo da educação primária à educação secundária, tá certo? Mas vocês podem, através dos dados que são colocados à disposição, restringir esse contexto, o problema a uma realidade ainda mais específica, restringindo o âmbito onde ela ocorre, âmbitos urbanos ou âmbitos rurais, restringindo também o subgrupo de população que é mais afetado, em função do nível socioeconômico, por exemplo, não é? E aí construindo explicações cada vez mais finas, mais detalhadas, mais específicas. Aproveito aqui para dar as boas-vindas ao Caetano, que acabou de se conectar também à nossa sessão. Olá, Caetano, tudo bem? Já começamos aqui, estamos no meio da nossa orientação, nosso foco é sobre a atividade individual do módulo 2. Certo? Os objetivos de aprendizagem dessa atividade individual
são três competências básicas para um planejamento educacional sensível às questões de gênero. É a capacidade de identificar indicadores relevantes para caracterizar e interpretar as disparidades de gênero na educação, compreender os principais fatores responsáveis pelas desigualdades de gênero na educação e por meio dela, e oferecer explicações causais para a disparidade de gênero no setor da educação, identificando em contextos específicos com base em dados fatuais. Tá certo? Para nos acompanhar nesse processo, nós disponibilizamos ou nós compartilhamos com vocês, através do curso, uma ferramenta que é um marco conceitual. Qual que é essa ferramenta? Eu gostaria de lembrar com vocês um pouquinho alguns conteúdos que estão aqui no nosso módulo, tá certo? Estou abrindo aqui o manual do módulo 2 e vamos com vocês até a página 17, onde a gente encontra esse esquema, né, esse diagrama, que é um marco para monitorar a igualdade de gênero na educação. Isso aqui é um marco conceitual que foi desenvolvido pela Unesco, de forma mais específica pela equipe responsável do relatório global de monitoramento da educação, e a equipe que trabalha especificamente as questões de gênero. Como qualquer marco conceitual, ele é uma simplificação, tá? Ele não é um retrato da realidade, ele não é uma explicação de como as coisas ocorrem de verdade, ele é um esquema que nos ajuda a construir um pouco explicações para os problemas de gênero, as desigualdades de gênero que nós encontramos na educação. E esse marco conceitual, esse diagrama que sintetiza o marco conceitual, ele tem várias dimensões e nós, nesse exercício, estamos mobilizando algumas dimensões específicas, tá certo? O centro aqui, ou a primeira dimensão, vocês leem aqui oportunidades educacionais. Dentro, né, ou conforme sugere esse marco, a gente entende aqui por oportunidades educacionais o acesso, a permanência, a conclusão e a aprendizagem. Então, tudo aquilo que me informa sobre o acesso ao sistema educacional, a educação formal ou informal, tá certo? Ou não formal, a permanência dentro do sistema ao longo dos diferentes ciclos, né? A conclusão dos ciclos de ensino e as aprendizagens adquiridas dentro desse marco aqui vai ser caracterizado como oportunidades educacionais. E seria o primeiro passo para que nós possamos identificar disparidades de gênero. A gente pode, disparidades ou desigualdades, né? Nós podemos iniciar a análise, na verdade, por qualquer outro lado, porque há questões de gênero, há questões de gênero que não são necessariamente, não se traduzem necessariamente em disparidades no acesso, por exemplo. Vamos falar, por exemplo, vamos pegar o caso de violência em meio escolar, né? Violência de gênero em meio escolar. É um problema grave. E pode ser que isso não tenha uma repercussão sobre o acesso, possivelmente vai ter, né? Mas digamos que numa situação hipotética não chega a impactar o acesso ou não chega a impactar a permanência. Vamos imaginar que é uma agressão psicológica persistente, né, que não é o suficiente para levar à deserção do sistema, levar ao abandono, mas que deve ser abordada, né, pela política. Nesse marco aqui, nós não iniciaríamos a análise por aí. Esse marco nos convida a iniciar a análise pelos indicadores de acesso, permanência, conclusão e aprendizagem, tá certo? Mas não significa que a questão da violência escolar não vai ser abordada. Ela vai ser abordada em uma outra dimensão desse marco, que é a dimensão vinculada aos sistemas educacionais, mais especificamente às práticas ao ambiente escolar, perdão, ao ambiente escolar, onde vai aparecer aqui, vai ser abordada essa questão. Mas qual que é a lógica que está por trás aqui desse diagrama, né? Isso daqui é uma lógica de causa e efeito. Se vocês veem as flechas aqui, elas estão sempre apontando em uma direção, não há flechas bidirecionais, né? Elas sempre falam, isso leva a isso, que pode levar a aquilo.
o que ele está nos dizendo é que as disparidades, e aqui no caso, quando a gente olha oportunidades educacionais, não necessariamente vamos ver desigualdades, vamos ver certamente disparidades, desequilíbrios, né, entre homens e mulheres e outros subgrupos, no acesso, na permanência, na conclusão e na aprendizagem, e vamos indagar as causas dessas disparidades, olhando para outras questões, como as leis e políticas que são em vigor no nosso país, olhando para o funcionamento do sistema educacional, olhando com mais detenimento, de forma mais detida sobre as características do ambiente de aprendizagem, as características das práticas docentes, os recursos disponíveis no âmbito escolar e no âmbito do sistema educacional de forma geral. São dimensões internas, tudo isso que está em azul claro representa as dimensões internas do setor educacional, do sistema educacional, mas também os problemas, as disparidades de gênero na educação, no acesso, na permanência, conclusão e aprendizagem, tem também causas que são externas ao setor educacional, como as normas e valores de gênero que predominam na nossa sociedade ou que predominam em uma determinada comunidade. Às vezes não é uma norma compartilhada à escala nacional, mas é uma norma muito forte em um contexto determinado, dentro de uma comunidade específica, em um determinado território, ok? As instituições também que vão além da educação, por exemplo, a regulação do mercado de trabalho, os serviços de cuidado que estão disponíveis, a proibição do trabalho infantil ou a proteção do menor como dos idosos, são todas questões que excedem a alçada da educação, do setor da educação, mas que podem ter uma consequência direta na performance do setor. Então, esse marco é uma ferramenta, é uma ajuda quando nós temos que construir explicações causais para organizar o nosso exercício. A gente fala, vamos começar aqui por olhar os indicadores que nós manipulamos, sobre os quais nós temos poder de ingerência dentro do setor da educação, aos quais nós temos acesso. É muito difícil encontrar alguém que trabalha no Ministério da Educação que não pode ter acesso a uma taxa de matrícula, a uma taxa de conclusão, a uma taxa de aprovação ou reprovação, tá certo? Vamos começar por aí. Vamos olhar para esse marco para pensar de forma organizada sobre as diferentes causas que podem estar na origem dessa disparidade que observamos, e com isso a gente constrói uma explicação causal, tá certo, para o problema. Então, isso aqui é como esse módulo está montado. A sessão de hoje é basicamente para contar para vocês a cozinha do módulo 2, né? Tudo aquilo que pertence à engenharia da formação, aquilo que está por trás da estratégia de aprendizagem que nós pensamos para vocês ao longo desse módulo. Até aqui, estão a me acompanhar? Sim. Sim? Sim, Claro. estamos. Eu estou acompanhando, Marcelo. Alguém já tinha esquecido desse marco aqui? Marcelo? Fala. Marcelo, aqui é o Pedro. Fala, Pedro. Eu queria dizer que, se durante o curso a metodologia tivesse sido esta, e certamente a compreensão e o manejo, portanto, deste material teria sido muito melhor. Às vezes a gente acha que é transparente e não consegue ser, né? Sim, agora eu agora entendo que agora é muito fácil estabelecer essas conexões todas com essa explicação que está a dar agora, não é? Porque agora é fácil ler o manual, né? A gente sabe que na unidade 2, a gente vai fazer um zoom sobre as oportunidades educacionais. Vamos ver os indicadores que a gente pode usar para medir as disparidades relacionadas às oportunidades educacionais. E na unidade 3, vamos desenvolver essas outras dimensões, que são as causas, as dimensões, as possíveis, né, causas das disparidades. Né? Vamos uma por uma. O que nós não vamos ver no módulo 2 é a sexta dimensão, que são os resultados, o que a gente chama também de eficácia externa. Isso aqui a gente não aborda no nosso curso. A gente aborda aqui. E o que é legal também aqui? Esse marco, como ele é um marco que é usado para monitorar
a escala global, os avanços relacionados à igualdade de gênero na e pela educação, ele vem vinculado a uma bateria de indicadores que são calculados periodicamente pelo Instituto de Estatística. A maioria desses indicadores estão disponíveis, não todos, tá? Mas vários deles. E vocês vão encontrar lá no final do módulo 2, em português, traduzido, porque senão esse marco ele não está disponível em português, tá? Vocês só vão encontrá-lo aqui em português no material do curso. Aqui, os indicadores que são utilizados nesse marco de monitoramento. Tá? Não são os únicos indicadores possíveis. Há vários outros indicadores que podem ser propostos para cada uma daquelas dimensões, daquelas 6 dimensões. Estamos trabalhando 5 no nosso curso, tá? Há vários outros indicadores que podem ser desenvolvidos para medir problemas específicos, tá ok? Mas aqui já tem uma colinha bem interessante para vocês usarem quando estão fazendo exercício. Olá, Madu. Bem-vindo à nossa sessão. Bom vê-lo. Olá. Já estamos já estamos aqui um pouquinho avançados, mas depois a gravação vai ser disponibilizada, tá certo? Espero que possa recuperar. E se houver qualquer dúvida aí, não hesite em escrever pelo chat ou pedir a palavra também aqui, tá certo? Bem-vindo. Ok. Obrigado. Então, olha só como a gente pode usar esse material, né? Usar o manual para realizar as atividades do curso, né? Vocês vão ver que para a primeira parte do exercício, que é identificar disparidades de gênero nas oportunidades educacionais, vocês vão ter que estudar, sobretudo, a unidade 2. Na unidade 2, vocês vão ver duas coisas. A primeira são quais são os indicadores de oportunidades educacionais, tá certo? E como esses indicadores podem ser usados para medir disparidade de gênero. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para medir disparidades de gênero. E aí você pode escolher várias ferramentas, um índice de paridade de gênero, uma brecha absoluta, uma brecha relativa, uma oportunidade relativa, tudo isso está explicado no manual da unidade 2, tá certo? Então, essa é a primeira parte do exercício, vamos identificar um problema, e não é qualquer problema de gênero, é um problema nas oportunidades educacionais, então uma disparidade no acesso, permanência, conclusão ou aprendizagem, ok? Vamos medir essas disparidades usando uma das ferramentas, e depois, na segunda parte, a gente passa para a unidade 3 e vamos buscar as causas possíveis dessa disparidade. Tá ok? Assim estava pensado o módulo para vocês. Amadu, se você puder silenciar o microfone enquanto a gente está... E se quiser falar conosco, abre de novo o microfone. Tá? A qualquer momento. Ok. Que pena que isso não estava claro antes. A gente estava sempre conversando para poder aprimorar e estamos anotando essas dicas aí para os próximos cursos. Tá ok? Vamos retomar aqui, então, um pouco a apresentação. Vamos lá. Com isso, tendo visto já o que tem dentro do nosso manual, vamos olhar um pouquinho o que tem na atividade em si. Vamos voltar lá para a nossa página, para o nosso curso. Tá? Estamos aqui no módulo 2. E vocês têm aqui, logo na primeira semana, os materiais relacionados, os materiais de suporte para atividade de grupo. O primeiro é a apresentação do estudo de caso. É um documento longo, tá? Que pode ser tedioso de ler e que, na verdade, para ser bem honesto com vocês, a atividade ela pode ser resolvida sem esse estudo de caso. Só que qual que é a finalidade do estudo de caso? É dar uma ajudinha para quem está fazendo esse exercício pela primeira vez. Na verdade, ele tem várias finalidades. A primeira finalidade é apresentar a atividade, colocar a atividade dentro de um contexto profissional, fictício, mas com o qual vocês possam se identificar, para que vocês compreendam a potencial pertinência e relevância desse exercício para a sua própria prática profissional. Tá certo? O segundo objetivo desse estudo de caso é oferecer um exemplo de análise que é realizado já.
Então, aqui, a gente te apresenta o contexto fictício no qual a atividade se desenvolve, que é em uma Moçambique fictícia, com uma outra ministra de Educação, no meio de uma disputa presidencial, etc. Tá certo? Mas depois a gente avança também um pouquinho na análise. Nós oferecemos para vocês a análise do perfil educativo da população, ok? Baseado nos indicadores que são disponibilizados na página do ISU, nós extraímos esses indicadores, construímos os gráficos e tabelas e fizemos já a análise do perfil educacional da população para que isso servisse de exemplo para vocês e para também que vocês pudessem, a partir daí, já coletar algumas informações para o exercício posterior, tá certo? Mas essa análise foi feita para vocês. E fizemos também uma análise do ensino primário, das principais disparidades de gênero encontradas no ensino primário. Especificamos aqui quais são os indicadores que foram tratados e desenvolvemos essa análise. Novamente, o objetivo é oferecer para vocês exemplos de como os dados podem ser apresentados e como eles podem ser interpretados, tá ok? Outras interpretações são possíveis também, sempre, tá? Mas era essa ideia. O que a gente falou aqui quando, com a Janaína, a Milena, a gente estava montando essa atividade? A gente falou, vamos fazer o exemplo sobre o caso, sobre a educação primária, ok? Vamos colocar uma atividade prática para eles se exercitarem, focalizando no primeiro ciclo da educação secundária, no primeiro ciclo do ensino da educação secundária. Desculpa se eu não uso a terminologia correta em Moçambique. Agora é o primeiro ciclo do ensino secundário, né, da educação secundária, se não me engano, né? E vamos colocar para o teste, né, para a prova, o segundo ciclo da educação secundária, né? A ideia é realmente sendo, a gente dá um exemplo, nós convidamos a exercitar sobre o mesmo contexto, mas olhando agora um outro nível educacional, então é uma situação nova para vocês, e depois a gente coloca vocês diante de uma situação nova também, uma nova situação nova, que é a análise da educação do segundo ciclo. Funcionou desse jeito? Não, não funcionou. Então a gente está revendo aí o que a gente pode fazer para melhorar, tá certo? Mas com certeza as consignas não foram muito claras, poderiam ser melhores, mas a lógica continua aqui e a recomendação de ler com esses olhos o estudo de caso e de rever um pouco as discussões na atividade grupal também com essa perspectiva, ela continua vigente, tá ok? Sabendo que o que vocês encontram aqui não é a resposta para a atividade individual. A atividade individual, ela se concentra sobre o segundo ciclo da educação secundária e o que vocês encontram aqui são informações sobre a educação primária e o que vocês vão encontrar depois na atividade de grupo se concentra sobre o primeiro ciclo da educação secundária. Então, o objeto de análise ele vai mudando, mas o exercício que a gente espera que vocês realizem, ele é o mesmo ao longo de todo o módulo 2. Tá ok? Colocamos à disposição de vocês também um glossário, onde nós apresentamos a definição dos principais indicadores que são utilizados. Por que esse glossário? Esse glossário está disponível na página do ISO, mas ele está em inglês, ele não está disponível em português. Então, isso aqui também é uma coisa que pode ser muito útil para vocês, não só nesse curso, mas também fora dele. Tá? Quem está aperfeiçoando, consolidando um pouco as aprendizagens sobre indicadores, é um bom recurso que vocês podem guardar para a prática de vocês depois. É um material de consulta para a atividade, tem aqui muito mais informação do que aquela que é requerida para completar a atividade com êxito, com sucesso, tá? Fica a dica de dar uma olhadinha nesse material e ler, não para decorá-lo, mas para fazer um uso crítico dele. E oferecemos para vocês o anexo de dados. Todos esses dados eles foram extraídos lá da página do ISO. Tem um videozinho, um tutorial que ajuda vocês também a se situarem lá, para quem interessa, para quem tem interesse. Mas vamos dar uma olhada novamente aqui no que a gente encontra nesse anexo de dados. Quando vocês clicam naquele botão, esse ficheiro aqui, ele é baixado, né? Aqui tem um índice de todos os indicadores que são incluídos. Na verdade, aqui não são... aqui são os indicadores já.
que são incluídos nesse ficheiro. O ficheiro está organizado por nível de escolaridade, ok? Então, os dados que foram usados para construir o perfil de escolarização da população, que já foi feito para vocês, os dados que foram usados para análise das disparidades de gênero no nível primário, que também já foi feito para vocês, já está lá dentro do estudo de caso, e aqui, na verdade, são os dados que a gente convida vocês a usarem. No nível secundário inferior, ou primeiro ciclo da educação secundária, a ideia é que esses dados sejam mobilizados na atividade de grupo, que era opcional, tá? E esses são os dados que vocês vão precisar para realizar a atividade individual do módulo 2, que se concentra sobre o segundo ciclo da educação secundária. Para cada um desses níveis aqui, ó, vocês vão ver que vocês têm diferentes solapas. Tá vendo? Cada linha aqui corresponde a uma solapa diferente desse Excel. E em cada solapa, vocês vão encontrar vários quadros. Não só as tabelas, mas também, em vários casos, sugestões de gráficos apresentando esses dados para uma melhor visualização, uma melhor leitura, tá certo? Aqui, se não vê, é só abrir assim. E aqui vocês podem copiar, vocês podem colar, e se vocês perdem, fazem alguma manipulação aqui errônea, não tem problema, porque vocês sempre podem baixar o arquivo original da página do campus direto, tá bom? Então, não tenham medo de usar esse arquivo aqui. Para várias pessoas, às vezes, mexer em Excel é problemático, né? A gente tem medo de perder as coisas. Nunca se perde. Podem fazer sem medo para afiançar também. Mas tem que ir lá até o final, ver até a última solapa, para acessar os dados que vocês vão precisar para realizar a atividade individual. Só que, na verdade, essa atividade ela pode ser feita também sem abrir o anexo de dados. Quem tem muita dificuldade para abrir o anexo de dados, a gente pensou em vocês também. Por quê? Vamos dar uma olhadinha na atividade individual. Então, a orientação é essa. Leiam o manual, leiam o estudo de caso. Eu diria até que a essa altura, comecem pelo estudo de caso e depois faz uma leitura mais orientada do manual, né? Folheia o glossário, dá uma olhadinha no anexo de dados e vai depois para a atividade individual. Ela está disponível lá ao final, né, do módulo, porque nós queríamos realmente que vocês fizessem isso depois de ter passado por todo o módulo 2, tá ok? E vamos dar uma olhada nessa atividade individual, como que ela está montada. Aqui tem todas as orientações, como sempre no nosso curso as orientações são longas, e isso é culpa do coordenador, não da equipe, eu peço desculpas. Não é aqui. Está em português. Então, essa atividade individual, ela está composta, eu vou voltar aqui para a minha apresentação, de 18 questões, tá certo? Da questão 1 a 13 são questões fechadas, de múltipla escolha, às vezes com uma escolha, apenas uma opção correta, às vezes múltiplas opções corretas, tá certo? O que elas buscam, essas questões, é orientá-los realmente na análise dos dados disponíveis. Por que eu falo que a atividade individual pode ser realizada sem abrir o anexo de dados? Porque só com os gráficos que estão apresentados para vocês ao longo das questões 1 a 13, você já tem informações suficientes para realizar o resto do exercício. Pelo menos até a parte onde a gente tem que ler outras informações, tem que ler outros documentos. Tá ok? Pelo menos a questão 16, vocês podem responder só com base nas questões 1 a 13, nas suas respostas. Mas tem que ter respondido bem. Tem que ter feito o exercício, né? Tem que ter feito a análise e tem que ter interpretado bem. Uma coisa que é importante para vocês saberem é que cada opção errada de resposta anula uma resposta certa dentro do mesmo item. Então, você tem um item com cinco opções e eu vou lá, marco 3
Duas eu estou certo que eu tenho certeza da minha resposta. Outra eu estou meio na dúvida. Se eu estou meio na dúvida, é melhor deixar em branco, porque vai que essa resposta errada, ela vai acabar anulando uma resposta certa minha. Mas isso daqui é uma dicasinha que qualquer pessoa que está acostumada a fazer prova já deveria saber, né? Mas não... Só lembrando, marca aquilo, marca a resposta que vocês têm certeza que para vocês, né, é a correta. Não marca assim só por via das dúvidas para ver se passa, não. É melhor marcar só a resposta que você acha mesmo que é a correta. Vamos ver se elas realmente orientam a análise dos dados? Vamos ver? Vamos lá. Olha só, na primeira questão aqui, eu tenho uma questão que ela é puramente conceitual, né? Eu quero saber se vocês conseguiriam identificar na lista lá que o UIS apresenta sobre a taxa de matrícula, a variável ou indicador que é pertinente para vocês, para o trabalho de vocês. Então, aqui a gente isso aqui é realmente tirado lá da base do ISO, hein? Quando vocês têm que extrair os dados, vocês vão ver toda uma série de opções para a taxa de matrícula e muitas vezes a gente se perde, a gente passa um tempo importante vendo qual dessas aqui que é a útil para mim. Esse aqui é o objetivo da primeira questão. A gente está focalizado aqui na taxa de matrícula. É o primeiro indicador que a gente vai olhar. Se a gente olha lá nos dados que estão disponíveis no anexo de dados, para o segundo ciclo da educação secundária, vocês vão ver que são poucos dados que estão disponíveis. Só temos a taxa bruta de matrícula, a taxa de conclusão e a taxa de conclusão desagregada. Tá certo? Não tem muita informação para analisar, não. Tá? Então, aqui, no primeiro item, a gente começa a análise sobre a taxa de matrícula. Primeiro, como uma questão conceitual. Depois, a gente vai passar para a interpretação. Nós colocamos vocês aqui diante de uma coisa que é relativamente complexa. Não é todo mundo que está acostumado a fazer isso, né? Mas a gente acha que vocês são capazes, que é interpretar um gráfico que tem duas escalas. Olha só, eu tenho aqui representada a taxa de matrícula em porcentagem para ambos os sexos, tá certo? Eu vejo aqui que no segundo ciclo de educação secundária, isso passou de só 2%. A matrícula nesse nível educacional correspondia a só 2% da população nessa faixa etária, né, que é nada. Né? Em 2017, tinha saltado para 31,2% para ambos os sexos. Isso daqui não está desagregado por sexo. Eu não consigo ver uma disparidade de gênero aqui. Tá certo? Mas como que eu posso agregar a esse gráfico aqui uma informação sobre a desigualdade de gênero? O que a gente fez aqui? Isso aqui é um recurso para apresentar informação em menos espaço, tá ok? A gente graficou nesse gráfico aqui também o índice de paridade de gênero desse mesmo indicador, da taxa bruta de matrícula no segundo ciclo de educação secundária. E aí a escala dele está aqui, ó. A escala dele está aqui, a escala da taxa de matrícula está aqui, da taxa bruta de matrícula está aqui, e aqui está o índice de paridade de gênero. E aí a gente vê que ele vai crescendo também junto com a taxa de matrícula, interessante que ele poderia ter uma outra evolução, tá? Mas ele vai crescendo ao longo do tempo, não só o acesso ao segundo ciclo melhora, mas também melhora a paridade de gênero, tá certo? Não chegamos à paridade, porque lá no final, olha, em 2015, chegávamos a um índice de 0,91, e no último ano isso caiu para 0,81, não sabemos por que caiu, é só um ano, não é suficiente para falar que tem uma tendência, tá certo? Mas aqui eu já tenho, em um só gráfico, informação sobre a evolução da matrícula para ambos os sexos, e uma informação sobre a evolução das brechas de gênero também, nesse caso calculado como índice de paridade de gênero. Essa figura aqui, as questões que seguem, estão pensadas para ajudá-los a interpretar. O que a gente convida é, o que ela está dizendo? O que essa figura está dizendo? Vamos passar para a próxima página. É a mesma lógica, só que a gente muda de indicador. Qual é o indicador que a gente está olhando aqui? A taxa de conclusão da educação secundária no segundo ciclo, desagregado por sexo. E também temos o IPG, o Índice de Paridade de Gênero da taxa de conclusão. Uma coisa muito recorrente, a gente encontra, mesmo em documentos oficiais, né, referência ao IPG sozinho. Né? Ah, o IPG aumentou, o IPG diminuiu, isso não existe.
O IPG ele sempre é calculado para algum indicador específico. Tá? Eu posso ter o índice de paridade de gênero para a taxa de matrícula, como eu tenho o índice de paridade de gênero para a taxa de conclusão. São duas coisas completamente diferentes. Aqui, nesse item, a gente vai olhar o IPG para a taxa de conclusão da educação secundária. Então, temos aqui a taxa de conclusão em ambos os sexos, a taxa de conclusão para o feminino e para o masculino. Ambos sexos sempre vai ficar no meio do feminino e do masculino, né? Porque vai ser a média dos dois, tá? A média ponderada, no caso. E tenho aqui a evolução do IPG, do Índice de Paridade de Gênero, que, como vocês veem aqui, ó, não tem nada a ver com a evolução da taxa de conclusão em si. Ele não segue o mesmo caminho. É legal a gente ver aqui, ó, que tem uma certa tendência aqui para o feminino em verde, tem uma certa tendência para o masculino em marrom, né? Essa tendência é comum aqui quando a gente olha ambos sexos, né? Elas estão avançando mais ou menos na mesma direção, mas o índice de paridade de gênero não avança na mesma direção. Tá vendo por que é importante olhar essa medida de disparidade? Esse índice, né, pode ser útil. E aqui tem as perguntas que são para checar se vocês estão interpretando bem esse dado. Apresentamos o dado, então não precisa olhar no anexo de dados, é só se concentrar aqui no enunciado da questão e vai checar os conhecimentos de vocês. Próxima página. A mesma coisa, taxa de conclusão, mas aí a gente começa a desagregar por sexo e localização. Vamos mudar de indicador, vamos olhar para a taxa de jovens de idade de frequentar o segundo ciclo escolar, mas que estão fora da escola. Ok? Que é um outro indicador que, na verdade, ele vai estar relacionado ao perfil educacional da população. Ok? Interpretem isso. Apresentamos dados em tabela, porque é importante saber ler os dados em gráficos, mas também saber ler os dados em tabelas. Convidamos vocês a confrontarem dados de diferentes fontes, dados que provêm do sistema educacional e dados que são obtidos de pesquisas domiciliares. Tá? Então, aqui são dados do Sistema de Informação e Gestão da Educação. Tá? Aqui são dados que é calculado pelo Instituto de Estatística, a partir das pesquisas domiciliares. Não necessariamente eles vão dizer a mesma história. Então, esse item aqui está pensado para que vocês percebam a importância de identificar as diferentes fontes e como que a gente compara dados que vêm de diferentes fontes. Ok? Uma atividade similar, vamos fazer uma desagregação por localização e estatuto socioeconômico, nível socioeconômico. O que isso significa? E aí chegamos ao final das questões fechadas. Depois, nós temos duas questões, 15 e 14, que é de completar a lacuna. A gente oferece um textinho para vocês. E vocês têm que ir completando esse texto, com as opções que são oferecidas aqui. Tá certo? Na 14 e na 15. Essas questões, elas são uma síntese da análise anterior. Se você completa bem essas lacunas, vocês teriam aqui uma síntese da análise precedente, da análise que é feita ao longo das questões 1 a 13. E vocês podem se basear nessa síntese, nesse resumão, digamos, né, para preparar as questões abertas. Até aqui, estão me acompanhar? Sim, estamos. Sim. Devem estar me xingando, assim, falando, vem 3 meses tarde, né, Marcelo? Obrigado. Podia ter falado isso com a gente lá em junho, né? Vamos lá. Vamos passar a página. E aí chegamos na parte que vale 40% da atividade individual, que são as questões abertas. E olha, eu fiquei surpreso, porque foram muitos os participantes, os e as participantes, que deixaram essa questão em branco.
E eu fiquei triste também. Eu fiquei feliz por um lado, porque vi que houve participantes que não se deixaram bloquear, que eu acho que ficaram cansados e cansadas já antes de chegar aqui, falaram, não aguento mais isso, eu vou mandar esse negócio sem resposta e seja o que Deus quiser, né? Mas eu achei uma pena também, porque essas são as questões mais legais, onde a gente pode colocar mesmo em ação o nosso conhecimento, né? A nossa aprendizagem. O resto é meio passivo, né? Marcar, né? Múltipla escolha, tal. Isso daqui são os itens mais criativos. Mas só para vocês saberem que se vocês não quiserem fazer, não precisa, tá? Vocês podem mandar sem resolver essas questões. Só que vai ser uma pena, porque aqui vocês não perdem nota. Aqui só tem a ganhar. Nesse daqui só tem a ganhar. Entendeu? Então, deixar isso em branco é perder a oportunidade de ganhar ponto. Lá nas questões de 0 a 13, da questão 1 a 13, se você não sabe, é melhor ficar calado. Né? Melhor não arriscar. Agora, aqui tem que colocar tudo. E a gente avalia uma por uma. E olha, nosso interesse aqui é a aprendizagem de vocês. Então, pegou na trave, é quase gol, gente. Não tem como. Não deixem isso em branco, por favor. É muito triste. Para a gente é muito triste. Mas se tiverem outras coisas para fazer, não está afim, enfim, pode pular também, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões específicas. Olha só, 16. Em função dos dados analisados previamente, quais são os dados analisados previamente? Nas questões 1 a 13 e nas questões 14 e 15. Então, a gente está falando aqui de um ciclo específico. É o ciclo 2 do ensino secundário, tá certo? Não é ensino primário, não é o primeiro ciclo. É o ciclo 2. Toda atividade individual focaliza nesse ciclo. Se fez sobre um outro nível educacional, a gente considera também, tá certo? Mas não é o exercício, não é a proposta. Destaque duas disparidades de gênero encontradas em Moçambique que, na sua opinião, devem ser analisadas em maior profundidade. A gente pede que vocês escolham duas. Então, assim, todos os dados que vocês analisaram, marca aqui duas disparidades. Agora, tem que ser uma disparidade. Teve gente que mostrou o progresso. Falou, a gente saiu de uma disparidade lá em 2000, chegou em 2015, estava tudo certo, já não tinha mais disparidade. Ah, legal, a gente avalia. Essa pessoa está fazendo uma leitura correta de um indicador. Mas não é a consigna do exercício. A consigna do exercício é qual que é uma disparidade importante hoje e que você acha que precisa ser mais analisada. A razão que você vai dar não é tão relevante. Você pode falar, eu quero analisar esse problema aqui porque é chave para a continuidade dos estudos, ou porque é a maior disparidade que eu encontrei, ou porque afeta as zonas urbanas, as zonas rurais que são muito desfavorecidas, ou porque é uma disparidade inusitada. Por exemplo, encontra uma disparidade onde os homens mais ricos são afetados, das classes mais ricas são afetadas, né? Não é o que a gente trabalha sempre. Então, eu não sei por que isso está acontecendo. Vocês podem dar qualquer razão, mas o que a gente quer é que vocês exercitem a argumentação. O que a gente analisa e para que a gente analisa? Qual que é a finalidade da análise? Qual que é a justificativa que a gente dá? Pensem que vocês depois vão mobilizar uma equipe no interior uma equipe do Ministério para fazer essa análise para vocês. Se vocês não são claros no propósito, não podem esperar uma boa resposta dessa equipe, tá ok? Mas aqui vocês têm que falar, então, qual é a disparidade, qual é o indicador que está permitindo vocês verem onde vocês observam essa disparidade, né? A partir de qual indicador que vocês estão olhando, ok? Em qual ano, tá? E e vocês têm que justificar a escolha. Até aqui, tudo bem? Nessa primeira questão? Sim, sim, tudo bem. Sim, tá certo. Sim, está claro. Ok? O que vocês têm que consultar aqui? Anexo de dados. Não sei consultar anexo de dados, o que vocês têm que consultar? As questões 1 a 15, tá certo? Para poder resolver isso daqui. A disparidade que você escolher tem que ser preciso no indicador que você escolhe, o indicador que tem que mostrar, o indicador escolhido tem que mostrar uma disparidade de gênero, tem que fazer um bom uso de uma medida, de uma ferramenta para medir disparidade, ou seja, tem que usar ou um IPG, ou uma brecha absoluta, ou uma oportunidade relativa, a escolha de vocês, tá ok? E justificar a resposta. Vamos para a próxima.
Aí, nessa questão 17, o exercício começa a ganhar um pouquinho mais de complexidade. Por quê? Nós vamos tirar vocês dos dados do ISO, vamos falar, olha, vocês fizeram a análise dos dados aí que vocês têm. Perfeito. Só que existem outros dados, existem outras formas de ler esses dados, outras formas de construir. Não vamos esquecer nunca que os dados estão disponibilizados em plataformas globais. Eles são harmonizados para comparação com outros países. Não são dados que a gente utiliza normalmente numa análise nacional. Numa análise nacional, a gente utiliza os dados nacionais, não os dados nacionais tratados pelo ISO, né? Se a gente está em Moçambique, a gente vai usar os dados da DEPLAC, né? Não vai procurar em outro lado. Então a gente falou, ó, tem alguns documentos que estão disponíveis aqui. Tem 2 documentos-chave para vocês. Tem uma análise do setor de educação que foi realizada em Moçambique no ano 2019, que está disponível. E tem uma análise específica, tem a estratégia de gênero do setor de educação, que é anterior a essa análise setorial, que é para o período 2016-2020, mas que também apresenta sobre as disparidades de gênero. A gente fala, olha, leiam esses documentos, mas com a seguinte ótica, na seguinte ótica, em que medida esse documento te conta uma história similar ou parecida aos dados do ISO, que vocês acabaram de analisar, e em que medida essa história é diferente? Em que ponto esses documentos convergem ou divergem da análise que vocês mesmos fizeram dos dados disponíveis na página do ISO? Isso é o que a gente chama de triangulação de dados, que é uma competência essencial também da análise. Confrontar dados de diferentes fontes, confrontar dados obtidos a partir de diferentes técnicas, confrontar técnicas de pesquisa também, que a gente não chegou por aqui, nosso curso não vai até aí. Mas triangulação é a partir da triangulação que a gente pode falar que uma explicação é mais ou menos robusta, né? A gente vai mudando a técnica, muda a fonte de dados e a conclusão é sempre a mesma. É aqui que a gente quer chegar com vocês. Então, escolham um desses documentos, leiam as páginas selecionadas que estão sugeridas. A gente está dirigindo a leitura para vocês, para os trechos onde vocês vão encontrar informações pertinentes. E responda a pergunta: que informações adicionais você encontra sobre as disparidades que você priorizou na questão anterior? Essas informações reforçam ou fragilizam seu argumento? Que dados adicionais e ou análises complementares deveriam ser recolhidos ou realizados a fim de validar ou não seu argumento? A ideia aqui, de novo, colocando vocês na situação profissional, fictícia, né, mas que é uma situação na qual vocês podem se encontrar, é prepará-lo, que vocês possam orientar o trabalho de quem vai fazer essa análise depois, orientando também no sentido de, escuta, a gente ainda não tem informação sobre o ciclo, sobre a taxa de conclusão desagregada, por exemplo. Não sei se é verdade, hein, mas fala, como que a gente ainda não calculou isso? A gente deveria calcular. Eu não sei como é hoje a disparidade. A última informação que eu tenho para as disparidades de sexo, quando eu abro por localização, sexo e nível socioeconômico, é lá de 2011. Como que pode? A gente está em 2020 e a gente não tem esse dado. Né? Então, aqui poderia ser uma coisa, uma análise complementar que deve ser feita. Eu não tenho esse dado, eu precisaria olhar. Mas, pelos dados que eu tenho, recentes ou não, eu observo essas convergências entre os dados que eu analisei e a análise que eu encontro nesses documentos oficiais. Eu chego a algumas conclusões preliminares, né, algumas hipóteses, tenho aqui, ó, parece que isso aqui realmente é um problema, ou aqui eu encontrei uma disparidade, mas quando eu leio o relatório fala que essa disparidade não existe, né? Qual que é a situação? A gente quer que vocês contem um pouquinho essa historinha para a gente. O que você tira dessa leitura para a análise que você faz? Observem aqui que a gente ainda está na análise a gente está ainda na identificação do problema. A gente não está na explicação do problema. Mas esses documentos também vão trazer informação interessante sobre as possíveis causas desses problemas. Eles não ficam só na constatação da disparidade. Eles, em alguns casos, avançam também um pouco sobre uma análise causal. Não tanto como nós queremos que vocês avancem no exercício, mas eles já dão boas pistas. Tá ok? Até aqui, legal, gente?
Sim. Tá. Vamos olhar a última questão. Na questão 18. Escolha uma das disparidades. Então, olha, na questão 16, vocês escolheram duas disparidades. Na questão 17, a consigna é: dá uma olhada nesse documento aqui, escolhe um desses documentos, lê esse documento, e o que esse documento fala sobre a disparidade que você está a analisar? Confirma ou infirma? Né? Ok. E aqui fala, escolha uma delas, vocês trabalharam duas. Escolha uma delas e proponha pelo menos 3 possíveis causas dessa disparidade. Aí eu vou lá para a unidade 3 do manual 2, do manual do módulo 2. Tá certo? Eu vou olhar o meu marco de análise, o quadro conceitual lá, o marco conceitual, e vou olhar aquelas 4 dimensões, né? As instituições formais, as normas de gênero, o funcionamento do sistema educacional, as políticas educacionais, e vou pensar em 3 possíveis causas da disparidade, das quais pelo menos uma causa seja interna e uma causa seja externa ao setor educacional. E vocês têm que ser explícitos sobre isso, tá certo? Se a causa que vocês estão propondo é interna ou externa. Para cada causa, você deve especificar pelo menos um indicador que pode ser usado para verificar empiricamente a presença ou não deste fator causal em um contexto específico e as potenciais fontes de informação que poderiam alimentar esse indicador. Então, eu vou falar, por exemplo, que eu tenho uma disparidade de acesso à educação do segundo ciclo, tá certo? Ao segundo ciclo da educação secundária, e uma das causas é a violência em meio escolar, tá? Por exemplo. Que indicador eu posso usar para medir a violência escolar, a violência em meio escolar? De forma sensível ao gênero. Tenho que consultar lá o meu manual. Posso ir para além do manual também e recorrer a outros materiais. Posso criar um indicador, posso propor um indicador também, que eu saiba que é relativamente fácil de ser construído, que eu posso calcular, tá certo? Mas só com a lista de indicadores que é ali que é proposta no marco de monitoramento global, você já tem suficiente elemento para propor alguns indicadores possíveis para analisar a causa. Não pode confundir causa e efeito. Os indicadores para medir as oportunidades educacionais, de novo, são indicadores de acesso, permanência, conclusão e aprendizagem. Os indicadores relacionados às causas dos problemas no acesso, retenção, etc., não são taxa de matrícula, não são taxa de conclusão. Eles vão fazer referência a outros fatores, a outros fenômenos. Tá ok? Então, pode ser a frequência de conflitos dentro da escola, ou de atos violentos dentro da escola, pode ser a disponibilidade de materiais escolares que integra a questão de gênero, ou a presença de estereótipos de gênero dentro do currículo escolar, enfim, aí é o que vocês têm que fazer na atividade. A causa que vocês vão propor tem que ser coerente com o problema que vocês estão a analisar. Então, por exemplo, falei lá mais cedo do problema da união forçada e gravidez precoce, como sendo um problema que é recorrentemente citado, né, quando a gente analisa as questões de gênero. Mas eu não posso explicar, por exemplo, um problema de acesso à educação primária, se eu tenho uma baixa participação das mulheres, das garotas, né, das meninas, na educação primária, nos primeiros anos da educação primária, dificilmente isso vai ser devido à união forçada ou à gravidez precoce, porque as crianças que acedem à educação primária, elas têm entre 6 e 9 anos. Não são necessariamente as vítimas de uniões forçadas ou de gravidez indesejada ou gravidez precoce. Não é? Então, tem que ser coerente a causa que vocês estão propondo com o problema que está sendo analisado. Tá ok? Uma coisa tem que bater com a outra. Ou outra coisa, escolhi trabalhar uma disparidade que é observada em contexto urbano e a causa que eu vou propor para essa disparidade é a distância em relação à escola. Pode ser que numa cidade seja o fato mesmo, mas isso é uma causa que normalmente é mais frequente em meios rurais. Então, assim, essa causa que vocês vão propor, ela tem que ser plausível. Precisa mostrar os dados? Não. O exercício não é de buscar dados, não. O exercício é de falar qual dado deveria ser analisado.
pensando que depois uma equipe no Ministério vai fazer essa análise por vocês. O que vocês têm que dizer é: quero analisar tal problema de oportunidade educacional, essa disparidade de sexo, de gênero, nas oportunidades educacionais, em um contexto específico, talvez vai ser em âmbito urbano, para um grupo específico, num nível de ensino específico, tá certo? E eu quero que vocês analisem essas causas aqui. E eu quero que vocês analisem essas causas partindo desses indicadores. Construam, calculem lá, vocês que sabem como calcular esses indicadores, vai lá calcular esses indicadores para que a gente possa fazer essa análise aqui. E vocês vão dar uma pista de onde esses indicadores, de onde a gente pode encontrar dados para a construção desses indicadores. E aí as respostas são, normalmente, ou o sistema de informação do próprio sistema educacional, nas coletas anuais que são feitas, nos censos escolares anuais, ou podem ser pesquisas domiciliares, ou podem ser estudos específicos, potenciais fontes que podem ser mobilizadas para obter os dados necessários para construir os indicadores que vocês estão falando que deverão ser analisados na construção dessa explicação causal. Até aqui, quem se perdeu? Todo mundo. Quem se achou, né? É muita informação, mas creio que são orientações que vão ajudar-nos a desenvolver isto. E acredito que ao longo desse trabalho, qualquer situação vamos depois comunicar, né? Sim, podem Nos comunicar. próximos dias. Mas eu quero compartilhar ainda uma coisinha com vocês que pode ser útil. Deixa eu procurar aqui. Porque, gente, isso realmente está pensado, é uma atividade para a educação de adultos. A base da educação de adultos é a autogestão, né? Vocês têm que saber onde Sim. encontrar as ferramentas necessárias para organizar o processo de aprendizagem de vocês, que sempre é individual, né? Dá uma olhadinha. Onde que está? Instruções para atividade individual. Espera aí. Eu quero ver como vocês chegam à matriz de correção. Aqui. Se vocês abrem aqui, a atividade individual ela está disponível na plataforma, como a gente viu agora, né? Mas vocês podem baixá-la em PDF também, para quem quiser praticar, né, não estando conectado. Vocês clicam aqui, instruções para atividade individual, descarrega o documento, e ele vem disponibilizado aqui em um PDF. E lá no final, vocês têm a matriz de correção dos 3 itens, das 3 questões abertas, tá? Da questão 16, da questão 17 e da questão 18. Então, aqui vocês têm bem detalhado o que a gente vai olhar em cada uma dessas questões. Mas não é tão o que a gente vai olhar para dar uma nota para vocês. Na verdade, aqui são quais são as competências que estão sendo mobilizadas nessa atividade. E aqui depois é em que a gente vai se basar para dar uma nota. Mas vocês, quando estão preparando a resposta, dá uma olhadinha aqui, porque isso aqui vai falar, eu identifiquei uma disparidade. Eu selecionei um indicador para me mostrar essa disparidade. Eu estou usando uma medida de disparidade pertinente. E se tem alguma coisa daqui que eu não entendo, pergunta para a gente. Tá certo? Porque aqui deveria ser fácil de compreender para vocês, para vocês saberem o que está sendo avaliado nesse item. Mas, mais importante, qual a aprendizagem que está sendo favorecida, né, nessa questão. Ok? Ok. Quero exercitar. Vai lá, o Pedro tem uma pergunta. Fala, Pedro. Obrigado, Marcelo. Eu queria avançar uma proposta e depois da discussão, não é? Desse trabalho individual na sessão ao vivo, o Marcelo pudesse dar, assim por dizer, o exemplo, não é?
em cada uma dessas 18 questões, não é? Como isso seria muito bom, não é? Para a fixação desta parte, porque ao longo do curso, portanto, representou um desafio quase para todos. Sim, foi um desafio para todo mundo, Pedro. Não Sim, tem isso ninguém que tirou seria essa atividade de letra, tá? Não pode ficar exatamente, tranquilo em claro, relação a isso isso. seria depois, portanto, da discussão do trabalho individual, não é? E eu queria sugerir que no final, e antes do fecho, portanto, desta fase de recuperação, o Marcelo pudesse, portanto, dar um exemplo tanto típico, portanto, para evitar esta falta de coerência, não é? Uhum. Entre as causas e as disparidades. Sim. Olha só, a gente pode dar um exemplo para vocês. A gente poderia dar vários exemplos. A estratégia que a gente escolheu foi um pouco diferente. Nós queríamos que o exemplo partisse de vocês. Oferecemos uma análise de exemplo, como exemplo, que foi a análise do setor primário, do nível primário, perdão, e convidamos todos a trabalhar sobre o primeiro ciclo da educação secundária como forma de prática. E vocês vão encontrar excelentes exemplos, mas realmente excelentes exemplos, na atividade de grupo. E a gente, sem falar, esse é excelente, né? Nós tentamos chamar atenção para algumas boas respostas. Então, assim, vale a pena dar uma olhada nas respostas dos colegas aqui nos intercâmbios e a atividade aqui continua aberta. Quem publicar aqui vai receber devolução, vai receber comentário. Mas a atividade de grupo é pensada, ela não tem uma nota, tá? Ela é pensada como uma prática, e a gente quer manter essa característica dela. A outra é mais para fins de certificação mesmo, né? Para fins de avaliação do segundo ciclo. Então, assim, Pedro, antes de dar um exemplo, eu estou aqui anotando a sugestão, vamos trabalhar com a Milena nisso, tá certo? Para ver se a gente pode oferecer alguma coisa ao final do curso, mas ao final do curso é muito tarde. O que eu gostaria é encorajar todo mundo a fazer esse exercício. E olha, para dar mais oportunidade para vocês, a gente vai dar a todo mundo a possibilidade de fazer a atividade individual 2 vezes. Tá certo? Para todos os participantes. Nós vamos desbloquear essa atividade. Quem já fez vai poder fazer de novo e vai poder fazer 2 vezes. Quem já fez tem uma nota que já está guardada lá. Tá? Já está guardada, já vai ficar. Então, assim, piorar não pode, só dá para melhorar. É por isso que eu tenho receio de voltar a fazer. Mas, moço, você vai ter receio a essa altura do campeonato? Receio de quê, amigo? Não vai perder nota, não. Você não vai perder, sua nota está guardada, você já tem seu certificado aí, Pedro. Não é a situação dos outros colegas. Não tem, aqui ninguém está julgando ninguém, não, ninguém está avaliando ninguém, não, tá certo? Você vai fazer o exercício e vai receber a gente vai corrigir como se fosse a primeira vez. A gente não está aqui para penalizar ninguém, nós somos colegas nisso aqui. Eu posso saber um pouquinho mais de uma coisa, você sabe muito mais de milhões de outras coisas. A gente está aqui para compartilhar, tá certo? Mas eu fazer esse exercício aqui por vocês é tirar a oportunidade de vocês aprenderem. Porque depois, com o exemplo, é fácil copiar, né? Esse exercício ele Certo. não é tão. Ele parece complexo, ele é longo, ele tem muitas etapas. Ele mexe com número, coisa que nem todo mundo está acostumado. Ele mexe com tabela, mexe com gráfico, que ninguém está muito acostumado. Mas depois que a gente perde o medo, a gente vê que não é tão difícil. Então, assim, eu realmente encorajo vocês a fazerem sem medo de errar. Teve gente que tirou, numa escala de 100, teve gente que tirou 10 nesse exercício. E foi um problema? Não, não foi um problema Tá para o certo. desempenho no curso. Teve gente que mesmo assim conseguiu certificado de conclusão. Com 10, não. Com 10 eu acho que foi difícil, mas com um pouquinho mais. Teve gente que não respondeu as questões 16, 17, 18 e teve certificado de conclusão. Entendeu?
Mas são as questões mais interessantes. E agora vocês vão ter a oportunidade. Esse daqui também tinha uma pegadinha, né? Porque como era só uma oportunidade, todo mundo estava acostumado a fazer os testes de compreensão 2 vezes, né? Aí a pessoa mandou a primeira vez assim, e falou, ups, não tinha uma segunda chance. Ixi, agora complicou. Então aqui a gente vai dar 2 oportunidades para todo mundo. Porque aqui o objetivo não é reprovar ninguém. A gente quer todo mundo passando de forma feliz por esse módulo. Agora, fácil não é. Tá? Não vou mentir para vocês, não. Quem nunca viu um indicador na vida, quem nunca viu o gráfico, esse módulo não é fácil. Esse módulo não é fácil. Mas vocês vão ver aí também que ó, não são só os estatísticos que detêm a chave dessa porta aqui, não. Vocês também podem abrir essa porta sem medo. Vocês podem atravessar esse umbral aí sem preocupar. Tá certo, Marcelo. Façam o exercício, vocês vão ver. A gente vai tirar os exemplos da resposta de vocês. Tá certo. Tá certo. Ok? E olha, pessoal, quem acha quem não tem o tempo para dedicar, ou quem não quer, porque fala, não, isso não tem a ver com o meu trabalho cotidiano, isso é o trabalho de outra equipe dentro do ministério, eu não preciso tanto disso para o meu trabalho e tudo mais. Ok, mas completa os testes de compreensão, então, só do módulo 2, né? Vamos dar uma olhadinha lá onde eles estão. São 8 testes no total, tá certo? Então, a gente olha aqui, ó. Teve gente que começou e está faltando um teste para terminar para ganhar o certificado de participação. Eu fico indignado com isso. Dá vontade de ligar pelo telefone e falar, moço, vamos lá, senta aí, vamos fazer esse teste aqui. Vamos junto. Olha, tem os testes de compreensão das unidades 1 e 2. São 4 testes, tá? Não são muito longos, são números, são gráficos, mas não são muito longos. E tem os testes de compreensão da unidade 3, que está na segunda sessão. Também são 4, um para cada dimensão do nosso marco de análise. Tá? Também, esses testes de compreensão, eles ajudam vocês a resolver o exercício. Por isso que a atividade individual está no final do módulo. A ideia era realmente que vocês passassem por todo o módulo e pudessem se concentrar na última semana sobre a atividade individual. E ainda tiveram a semana de pausa pedagógica também para completar. Mas vamos lá, estamos aqui na fase de recuperação, a gente espera que agora é para valer. Marcelo, só para lembrar que a gente tem que clicar no enviar ou pode mostrar para o teste contar tem que finalizar, depois poner clicar no enviar ou eu não sei. Aqui, exato. Vamos escolher ler as afirmações corretas, escolha uma mais, estou respondendo qualquer coisa, tá, gente? Aqui, tem que ir até o final. Finalizar tentativa. Se eu não clico nesse botão, eu não conheço a minha resposta, não conheço a minha nota, e nós não sabemos que vocês fizeram um teste. Tem que mandar aqui. E quando eu mudo, olha só, aparece a correção para mim. E aí eu posso usar essa correção para minha autoaprendizagem. Sim, era só para lembrar, clicar no enviar tudo no final. Obrigado. Também, não sei se alguém tem alguma pergunta do módulo 1 e 3, podem fazer agora também. Eu creio que, penso no módulo 3 deve ter ficado, creio eu, atividade individual. Eu que já respondi todas as perguntas, todos os testes. Faltam, de facto, as atividades individuais. Aqui para a gente da sala, parece que você falta completar algum teste de compreensão do módulo 2. Tem algum teste que ficou sem responder? Sim, Tá? sim. E aí depois, Teste de 8. fato,
é a atividade individual do módulo 2, a atividade individual do módulo 3, e está faltando também sua participação na atividade de grupo do módulo 3, que é obrigatória. Uhum. Sim, sim. Tá? Mas é pouquinha coisa, não é muito não. Para o certificado de participação, você está um teste de compreensão. Então, por favor, se você não completar isso daí, eu vou ter que ligar para a ministra Luísa. Vou já completar isso. Marcelo, Senão eu vou ter que mandar mensagem ao WhatsApp aqui para a ministra. Fala, ministra, me Marcelo. ajuda aí. Alô, Marcelo. Oi. Marcelo, Caetano. Tô ouvindo, Caetano. Tá tudo bem? Milena, boa tarde. Boa tarde, Caetano. Como está a coisa? Tudo bem? Ok. Marcelo, estás a ameaçar da sala, também estou na mesma condição, né? Porque depois, se falas com a Luísa, já sabes. Não fizemos isso, espero eu não. mandei, Marcelo, Ó, eu mandei no portal a minha dúvida, que estava a tentar explicar, mas pronto, acabei não entendendo que estava aqui nessa... É mesmo sobre a atividade individual do módulo 2. E parece que a Milena começou a tentar dar aqui alguma orientação. Porque eu tenho a módulo 1, módulo 2 já resolvido, o teste de compreensão, mas a atividade individual do módulo 2 é que eu não consegui encontrar o caso específico do Moçambique, tá vendo? Eu queria baixar isso em PDF. ok. Já encontrou aqui na página, Caetano? Olha, ele está aqui, ó, no módulo 2, na primeira seção. Você tem todos os recursos aqui do estudo de caso, apresentação do estudo, glossário, anexo de dados. Sim. Ok? E na segunda semana, de volta, estudo de caso Moçambique, tem um espaço para atividade em grupo, que tem que ser feito online, tá? Se quiser, mas é opcional, isso não é obrigatório, tá? Aqui você tem as duas leituras complementares, você pode escolher uma delas, não precisa ler as duas, é só uma, vai precisar para responder a questão 16, tá? Exato, E aqui é para esse link, atividade individual, é para fazer a atividade na plataforma, que é onde vocês têm que fazer, mas se vocês querem estudar, preparar, sem estar conectado, podem descarregar aqui. Pois claro, essa é a parte que não estava a abrir ontem. E aperta aqui nesse botãozinho download, vai baixar esse PDF para vocês. E vocês têm todas as questões aí, ó, em PDF para poder estudar. Com a grelha de avaliação também das questões abertas. Ok, beleza. Tá ok? Atividade individual. Caetano, eu acho que você também tem algumas pendências aí no módulo 3, tá? Módulo 3 está atividade grupal. A grupal e Individual. a individual também, a não ser que tenha Sim, a do módulo ultrapassado. 3. Ok. A grupal e a individual, sim, são as duas que eu tenho aqui. Tá bom, nós abordamos isso na semana passada, tá? Então, Não, nós e também se houver alguma dúvida... Estávamos no avião. Comentaram comigo. Mas se houver alguma dúvida também pode escrever pra gente, tá certo? Se tem alguma dúvida sobre como completar essas atividades. Tá, obrigado. Bom. O Dalberto, eu vejo que está com o microfone aberto, quer falar também? Sim, eu queria também, gostaria de ver a minha situação. Ainda me falta ver o que falta para fazer ainda. Que estou vendo que falta ainda atividade grupal, que não está abrindo. Eu tenho aqui atividade grupal, eu acho que é a única só que está faltando para você. Porque, Alberto, nós vimos que você fez a atividade individual, a gente vai evaluar hoje, mas sim, a atividade grupal... Porque eu não tenho grupo. Tem sim. No módulo 3, todo mundo tem grupo. Vocês não precisam... É um espaço só onde todo mundo participa. Sim, mas não, desculpa. No módulo 3 eu tenho grupo pronto. Sim, já fiz. Então, eu acho que somente é evaluar a sua atividade individual da módulo 3, mas sim, seria o último. Você deve ter feito isso ontem à noite ou hoje, né, Adalberto? Sim. Pois é. A última checagem que a gente fez foi ontem. A gente ainda tem que fazer um update aí das contribuições desde então.
tá certo? Mas você já tá aí vendo o certificado aí, ó, já tá pertinho aí de você, tá chegando para você aí. Tá Então, bom? a atividade grupal do módulo 1, para mim está bloqueado aqui. Eu não consigo mais fazer. A Do atividade módulo 1. grupal do módulo 1? Sim. Ah, do módulo 1 pode ser que seja fechada, porque essa atividade tinha data de conclusão mesmo. Ah, ok. Mas essa atividade era optativa, tá? E aí sim, você não pode fazer se não tem um membro do grupo. Sim. Tá? Então, É verdade. Se é você que... tiver interesse em fazer, Adalberto, para a sua própria aprendizagem, a gente não pode abrir essa atividade agora, senão vai causar um escarcéu danado aqui no fórum. Mas você pode fazer ela offline, manda para a gente por correio, a gente faz uma devolução. Ok, tá bem. Tá ok? Tá ok. Então, para mim, acho que terminou, né? Você participou nas 2 rodadas? Não sei, Milena, ele participou nas 2 rodadas? Sim. Eu vi a notificação uns minutinhos antes de Sim. iniciar, então não tive tempo de ler, mas eu vou fazer agora. Agora tem só que esperar a correção, Adalberto. Vamos ver se já terminou. Não, vai terminar sim. Tá certo. E aí, pessoal, mais alguém? Já passamos aqui um pouquinho nosso horário, mas a gente tem disponibilidade para vocês. Não? Tá bom, ó. Marcelo. Francisca, por favor. Francisca, sim. Eu gostaria de saber em relação ao módulo 1. Eu penso que fiz todos os testes de compreensão, mas eu não fiz a atividade individual. Eu sei que é opcional, mas eu gostaria de fazer, de fato, para aprendizagem. Também não fiz do grupo. Não foi fácil para mim naquele momento, mas então quero apenas saber qual é a minha situação para o módulo 1. Para o 2 ficou mais claro, eu vou ver como é que eu termino. Aliás, já comecei mesmo para terminar os testes de compreensão. Sim. E também ir para as atividades que foram explicadas hoje, a individual. Bom. Francisca, a gente vai te mandar um e-mail com o link dos testes de compreensão que você ainda tem que completar. Aqui aparece para a gente que você ainda não completou todos os testes. Parece que você ainda não... Está faltando clicar no botãozinho de enviar as respostas. Talvez tenha sido isso. Mas aqui ainda tem testes de compreensão para a gente que estão pendentes, viu? Dos 3 módulos. No módulo 1? Ah, não, no módulo 1. Nos 3 módulos? No módulo 1, sim. No módulo 1 está completo, perdão. No módulo 1 está completo. Okay, Faltam alguns testes. Sim. Você começou, mas não terminou ainda os testes do 2 e do 3, né? Exatamente. Nos 2 módulos eu, por acaso, não cheguei de enviar. E como estávamos naquela... Eu achei melhor deixar, porque eu já tinha informação de que haveria um programa de recuperação. Então, achei melhor deixar para esse tempo. Tá ok. Tá. Desculpa, Muito obrigada. Você, do módulo 1, você tem que terminar a atividade individual. Os testes do módulo 1 estão completos, mas a atividade individual tem que completar do módulo 1. Mas eu vou enviar um e-mail de novo com todos os links das atividades pendentes, então você pode ir um por um e vai tildando, completando. Vai riscando da lista. Certo. Sim. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Valeu, pessoal. Então tá, muito obrigado. Olha, nós estamos terminando a nossa sessão, mas nós continuamos à disposição de vocês. Pedimos novamente, encarecidamente, que façam lobby junto aos outros colegas, outros e outras colegas, que não terminaram o curso ainda, que não têm o certificado nem de participação, para ajudar a trazer esse povo aqui para dentro do nosso barco e chegar todo mundo ao final desse percurso com um papelzinho na mão, porque foi tempo investido de vocês, da nossa parte também,
E com a ajuda, com o apoio de vocês, a gente tem certeza que a gente pode chegar a uma taxa de conclusão de 100%. A gente não quer menos do que isso. E a gente ainda está um pouquinho longe. Então, ajuda a gente a motivar esse pessoal. Obrigado por estarem aqui presentes hoje. E não hesitem em fazer contato conosco. Infelizmente, 11 de outubro é a data limite. Depois disso, eu tenho que, por motivos administrativos mesmo, fechar o curso e não posso abrir novamente. Então, assim, não vai ter outra oportunidade. Mas a gente ainda tem quase 15 dias aí, quase 2 semanas. Temos 2 semanas completas, né? Para percorrer esse caminhozinho aí que falta. Certo. Tá ok? Boa tarde. E podem ficar tranquilos os de Angola, que daqui até o dia 11 eu não ligo para a ministra, não. Mas depois do dia 11 eu tenho que prestar contas, então... Tá certo? Tá certo. Tá bom, obrigado. Nós vamos informar na plataforma que a partir de amanhã todo mundo vai ter a possibilidade de resolver a dívida individual novamente, pelo menos 2 vezes mais, sem que isso modifique a nota que já foi obtida, né? E que vai predominar a nota mais alta que vocês obtiverem no exercício, tá certo? Tá certo. Tá bem. Ok. Obrigado, todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa Obrigada. tarde, até mais. Obrigado, boa tarde.